Fala galera, como que vocês estão? É com muita alegria que eu venho aqui trazer mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho da API Stream e também vamos falar um pouco sobre as interfaces funcionais, ok? Esse vídeo eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a compreender melhor como que os streams ele trabalham, como que funciona melhor, né, uma expressão lambda. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar bastante conhecimento técnico aí para vocês. Uma coisa que eu já adianto, né, acho que eu nunca pedi isso nos meus vídeos, é para poder, né, tá se inscrevendo, tá divulgando, deixar o like. Eu já tenho esse costume, né, de poder estar iniciando o vídeo de forma bem rápida, bem dinâmica, mas eu peço aí para que vocês deixem essa moral, né, dá um like, deixe um comentário se curtiu, se gostou, e é isso, vamos lá. Aqui eu tenho já o nosso exemplo prático, né, para a aula de hoje. Bom, eu criei aqui um record de usuário, então eu criei aqui, é uma classe, né, tipo uma classe, não chega a ser uma classe, é algo mais abstrato, né, mas basicamente eu vou ter aqui um usuário request, por exemplo, e considero que isso daí é como se fosse, né, no Spring Web, é como se fosse o request body, né, é como se fosse o DTO que vem na requisição. Então, vamos supor que o cara tá mandando um JSON lá, né, a pessoa tá cadastrando um novo usuário com nome, e-mail, mandando a senha e a idade, por exemplo. Então, até para poder facilitar, né, eu tenho uma lista desses dados e para poder ficar mais clean, né, o código, eu coloquei esta lista aqui no finalzinho, mas basicamente eu estou retornando aqui uma lista com estes dados: Matheus, Marcos, Lucas, João, e aqui está o e-mail de cada um, está a senha de cada um e está a idade de cada um, ok? Bom, a partir do momento que eu tenho uma lista, quando eu dou um ponto aqui, eu tenho aqui este método que é o string, e a partir do string eu consigo fazer algumas operações. E o objetivo desse vídeo é te ajudar a entender algumas dessas operações, como que elas funcionam. Porque se você for dar uma olhada aqui, perceba que o for each, por exemplo, ele espera um consumer e isso, né, quando você entra aqui na implementação, isso pode parecer algo meio que complexo, né? Como assim, um consumer e ao mesmo tempo ele é um void, né? Ele não tem um valor. O que seria esse consumer? Então, o objetivo ele é esse. Bom, aqui na minha classe, né, principal, eu criei uma outra classe, que é uma classe agora estática. E olha só que bacana que eu fiz. Eu criei uma classe que eu chamei ela de meu consumer, certo? E o que eu estou implementando? Estou implementando justamente o consumer, que é justamente o que o for each ele espera. Então vamos pegar método por método. A gente vai começar, né, nesta aula com o primeiro exemplo aí, trabalhando em cima do for each, ok? Então o for each ele espera um consumer, certo? Então o que eu fiz? Eu criei uma classe chamada meu consumer e eu estou implementando de consumer. Repare que o consumer ele trabalha com tipo generics, ele espera um objeto genérico como um parâmetro aqui na declaração. Então perceba que o mesmo T que eu recebo aqui na declaração é o mesmo T que eu recebo também aqui no accept. Se você for dar uma olhada, esse consumer ele está anotado como uma interface funcional, tá vendo? Interface funcional. Isso significa que esta interface ela tem apenas um método a ser implementado. Este default aqui ele não conta. Apenas um método que nós temos que seria implementado, então isso entra como uma interface funcional. É uma interface que possui apenas um método para implementação, ok? Então você já entendeu que para ser considerada uma interface funcional, você pode ter apenas um método a ser implementado, ok? E o T que eu passo aqui é o mesmo T que eu recebo aqui nesse método accept, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no código e olha só que legal que eu fiz. Eu estou então passando no meu T que eu quero um usuário request, por exemplo, e aqui no meu accept, por que esse accept? Porque o accept não é a implementação aqui desse consumer e ele não espera esse T como parâmetro, então você pode ver que aqui no meu consumer eu passei este T, que seria esse usuário request, e este mesmo T está vindo aqui como parâmetro no accept. Olha só que bacana. E aqui no meu consumer, o que eu fiz? Eu estou apenas imprimindo, dando um sysout para poder imprimir o nome. Então, o meu for each que espera um consumer, ele está sendo implementado dessa forma. Se a gente for testar aqui no código,
Olha só o que a gente pode fazer. Eu vou fazer aqui um novo meu consumer. Se eu rodo aqui a minha aplicação, perceba que ele imprimiu Matheus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque o meu for each, ele recebe um consumer como parâmetro, que é este daqui, e este meu consumer, ele vai invocar o seu único método, que é o accept, e ele vai imprimir apenas um nome. Ah, Matheus, mas será que isso daí está funcionando mesmo? E se for para poder imprimir a idade? Sem problema nenhum, mudei aqui para imprimir a idade e ele imprimiu a idade, ok? Então, este é o consumer. E agora, se a gente quisesse fazer isso como uma função lambda, é possível? Sim, é possível. Então, a gente vai chegar, né, até esse ponto, é a mesma coisa que da linha de cima. A gente pode fazer isso de qual forma? Através de uma função lambda. Ou seja, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no consumer. Repare que o consumer, ele espera algo como parâmetro. Então, no meu caso, o que eu vou estar passando aqui como parâmetro é um próprio usuário request. Então, eu vou chamar ele de usuário request. Então, quando eu escrevo isso daqui e coloco o tracinho e a setinha, isso daqui é como se fosse o objeto que eu estou passando como parâmetro, ok? Então, é como se fosse o objeto que eu estou passando aqui como parâmetro. E agora, depois dessa setinha, vai estar a minha implementação. Então, eu quero exibir, por exemplo, desse usuário request, que eu vou até abreviar para ficar um pouquinho mais clean aqui, eu vou colocar só como U. Então, deste usuário request, eu quero imprimir a senha, por exemplo. Agora eu quero imprimir só a senha. Eu vou comentar esse daqui e vou rodar só para poder exibir a senha. Vamos ver se deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1. É isso mesmo? É isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1. Perfeito. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz aqui nesta linha também foi replicado na linha abaixo, porém aqui eu estou trabalhando com uma expressão lambda. Por que isso daqui funciona? Isso daqui funciona porque o meu consumer, que é aquilo que o for each ele espera que eu implemente, ele tem apenas um método, que é o accept. Então ele sabe que depois desse traço setinha, aquilo que eu estou passando já é a implementação desse accept. Então é por isso que este código funciona e isto é uma função lambda. Então meu U, ele é aquilo que eu recebo como parâmetro, ok? E depois eu tenho a implementação do meu método, que é o accept, que é um void. E neste método void que não retorna nada, eu estou dando apenas um sysout. E é por isso que o meu código ele funciona e isto é uma função lambda, ok? Então, a gente deu uma olhada então, né, no consumer e a gente pode fazer algumas outras coisas, como por exemplo, deixa eu dar uma olhada, qual que seria bacana, o function, um function, por exemplo. Então, ele é utilizado no map. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou até tirar esse daqui só para não ficar confuso, mas aí depois eu vou deixar no GitHub e vocês dão uma olhada. Então, vamos considerar o seguinte, eu tenho então uma lista de usuário request, e se eu quisesse mapear isso para um usuário response, porque eu tenho tanto o usuário request, que recebe a senha como parâmetro, e no response eu devolvo o nome, o e-mail e a idade, ou seja, no response eu não quero devolver a senha, ok? Então, o que eu posso fazer? Aqui no map, se você for dar uma olhada aqui no map, olha o que ele espera receber como parâmetro. Ele espera que a gente passe uma função, para este método map, ok? Então agora eu vou deixar aqui aberto só o function e receba o seguinte, ele trabalha também com tipo genérico e ele recebe o T e ele recebe o R como parâmetro, ok? Repare que o T vem no método apply, porém na hora de retornar ele retorna um R, ok? Então como ficaria o meu function, por exemplo? Tá aqui, olha. Olha só como que ficaria o meu function. Eu poderia muito bem receber o usuário request, e ele também vem aqui no método apply, que é o único método que ele implementa, e perceba que na hora de devolver, ele devolve o response, que está aqui, ó. Então, eu estou fazendo um mapeamento, ou seja, ele entrou recebendo usuário request, mas na saída ele devolveu um response. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso fazer simplesmente um new minha function, por exemplo. Isso daqui vai me retornar uma lista, ok? E essa lista, deixa eu ver se consigo fazer, eu vou exibir item por item, por exemplo. Vamos ver aí como que vai sair a minha aplicação. Olha só que bacana. Agora eu tenho um usuário response. Olha só que legal. Eu tô aqui no usuário request, eu dei um string, eu utilizei um map que vai me retornar um usuário response e agora eu tô exibindo item por item desse usuário response. E olha só como que ficou. Perceba que a senha já não aparece mais aqui porque o meu usuário response não tem um campo de senha. Então só exibiu aqui nome, e-mail e idade, não tem senha. Então meu map ele funcionou perfeitamente, maravilha, é isso mesmo que a gente quer. A gente pode fazer também através de uma função lambda.
Então, como que ficaria isso daqui? O bom do IntelliJ, né, que ele já facilita bastante, né? Se você for dar um Ctrl espaço, ele já até te dá uma ideia do que você tem que fazer. Então, ele vai entrar valendo U. Então, o meu request, ele é aquilo que eu recebo como parâmetro. Vamos dar aqui uma olhada aqui na minha function. Request é justamente aquilo que eu tenho como parâmetro no meu apply. Perfeito. E na minha saída, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente retornar um novo usuário e este, no caso, eu quero que seja o usuário response, por exemplo. Cadê o response? Ok. E aqui eu tenho o ponto nome, tenho o ponto e-mail e tenho o ponto idade. Perfeito, maravilha. Então, desta forma, eu vou comentar aqui, vou chamar o toList e vou exibir item por item, ok? Que nem eu fiz no método anterior. Perfeito, agora vai. A gente tem que ter o mesmo comportamento. Perfeito, nós tivemos o mesmo comportamento, só que dessa vez, em vez de eu de fato, né, passar uma classe, uma implementação de uma função, eu fiz isso através de uma função lambda. E o function, ele é uma interface funcional? Sim. Você pode ver que ela está anotada como uma interface funcional. Eu tenho apenas o método apply para ser implementado e esses métodos aqui default e esse static aqui ele não conta. Então, quando eu faço este comando aqui, depois do traço e a setinha, ele já sabe que isso daqui é a implementação do meu apply, ok? E aqui eu estou devolvendo agora um usuário response. Então, maravilha. Mais um exemplo aí aplicado, ok? E agora vamos ver o que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer o filter. Vamos fazer o filter. Então, o filter aqui, né, o nome já é bem, né, sugestivo, ele serve para poder filtrar. Deixa eu ver aqui o filter, deixa eu dar uma olhada. O filter, o que ele espera aqui? Olha só, vamos dar uma olhada aqui no filter. O filter, ele espera receber um predicate, ok? Me perdoe caso minha pronúncia ela não esteja muito boa, mas vamos lá. Predicate, ele também é uma interface funcional, ele implementa apenas um método também, né? Porque para ser uma interface funcional, apenas um método deve ser implementado e este método ele deve retornar um booleano. Então, aquilo que eu passo aqui no meu generic é aquilo que eu também vou receber como parâmetro e eu vou fazer alguma validação que vai me retornar um booleano e basicamente é isso. Então, o que a gente vai fazer aqui no filter? Eu preciso chamar então o meu predicate, ok? Vou transformar também numa lista e vou exibir item por item. Mas o que eu fiz aqui no meu predicate? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Aqui eu estou filtrando apenas se o meu usuário ele é maior de idade. Então, se ele for maior ou igual a 18, né? Se a idade dele for 18 ou mais, ou seja, se ele for maior de idade, ok. Se não, ele vai estar limando e com isso o Marcos não deveria entrar na lista, né? Porque o Marcos ele tem 16 anos. Então, vamos rodar aqui o nosso código. Perfeito. Veja aqui que o Marcos ele já não aparece mais, ok? Vamos mudar aqui. Vou colocar que eu tenho 10 e eu também tenho que sair da lista, né? Vamos ver aqui. Perfeito. Também sair da lista, ficando apenas o Lucas e o João, porque eles têm 55 e 42. Então, este é o predicate. Ele implementa também um método que, no caso, retorna um booleano. Mateus, e como ficaria isso como função expressão lambda? Então vamos lá. Então ele recebe também algo como parâmetro, que eu vou chamar de U, ok? E aqui basicamente aquilo que eu tenho que fazer é o idade maior ou igual 18, ok? toList, depois o for each, imprimindo aí. Opa, perfeito, imprimindo aí usuário por usuário. Maravilha, então vou comentar aqui a linha de cima e vou dar um play. Nós devemos ver aqui o mesmo comportamento. Maravilha, funcionou. Show de bola. Então esta é a implementação de forma, né, utilizando a expressão lambda e etc. Diferente, né, aqui do predicate, né, que eu já passei de fato uma implementação, uma classe que implementa o predicate. Então eu já falei de 3 e eu acho que falta o supplier, mas o supplier eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, que o vídeo já está ficando um pouco extenso. Mas vou deixar esse repositório aqui no GitHub e tenho certeza que você vendo com calma e revendo e aplicando, tenho certeza que você vai conseguir entender e aplicar com sabedoria aí no teu projeto, beleza? Bom, mais uma vez peço para poder curtir, deixar um comentário, compartilhar. E passando também para poder divulgar tanto o Instagram, segue lá no meu Instagram, @MateusJava, que é o Instagram aqui da nossa comunidade. E também, se você tem um desejo de poder, ai meu Deus, não branco, que é tudo ao vivo, sem corte. Se você tem um desejo de poder aprender mensageria, né, microserviço com mensageria, com comunicação síncrona, adquira o meu curso que eu lancei lá na Udemy. E se não aparecer o cupom de desconto, pode me chamar lá no LinkedIn que eu arrumo um cupom de desconto para você, beleza? Um grande abraço, te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!